E aí, beleza? Tava vendo nesses dias na internet. Eu gosto muito de acompanhar notícias sobre o cosmos, qualquer coisa, astronomia, física quântica. E eu vi uma pesquisa em que os cientistas eles estudaram um determinado número de galáxias, mais ou menos 200, um pouco mais de 200 galáxias. Eles perceberam que essas galáxias tinham uma discrepância significativa na questão da rotação. Alguns giravam em sentido horário, outros giravam em sentido anti-horário, mas existia uma diferença para os que giravam em sentido horário do que os que giravam em sentido anti-horário. E eles não estavam esperando esse resultado, né? Porque eles acreditavam que o universo seria o que eles chamam de isotrópico e homogêneo, né? Que para todas as direções que você olha, ele teria a mesma distribuição de galáxias e de matéria, e que essa matéria se comportaria da mesma forma em todas as direções. E aí eles não viram isso, né? Viram uma pequena diferença. E, obviamente, eu fazendo um salto muito grande aqui, uma das hipóteses, na conclusão, uma dessas hipóteses seria que no início do universo, o universo estaria girando. Algo assim. E que provavelmente o universo que nós vivemos estaria dentro de um buraco negro. E isso me fez refletir muito sobre a questão da própria existência. Eu gosto de fazer essas reflexões, né? E aí a gente percebe, caso for verdade, né, que existiria um universo bem maior, além, né, do universo que a gente vive. E que os buracos negros do nosso universo também poderiam ser portais para outros universos e outras existências. A gente poderia viver nessa concepção de multiverso, de infinitos universos. Imagine a questão do nosso universo estar dentro de um buraco negro, num universo muito maior, e esses buracos negros que vivem no nosso universo serem outros universos menores. E aí você tem essa percepção ou essa imaginação que vivemos como se fosse um fractal. Um fractal. Pensar no infinito, de certa forma, é uma coisa assustadora. Porque eu imagino assim, por exemplo, do nosso medo da morte. Somos seres mortais. Mas imagina só, esse universo ele passou a existir de alguma forma. Vamos supor que seja na criação desse buraco negro há 13,8 bilhões de anos atrás. Esse buraco negro fazia parte de outro universo muito maior, que também teria seu próprio tempo, teria sua própria lei da física, talvez. De repente a gente passa a ter uma percepção, uma concepção do tempo além, né? A questão realmente do infinito. E de repente, em um desses universos, você acorda, né? Você se percebe, você reflete. Penso, logo existo. Você se vê. Acredito que você que esteja ouvindo, você tem essa percepção também, né? Passei a existir, passei a compreender o mundo, passei a ter uma consciência. E a gente não sentia nada, né, antes de ter nascido. Simplesmente passamos a existir. Temos uma consciência. E aí, vindo meus meros devaneios, eu penso, né, depois que a carcaça que a gente tem aqui, né, nosso corpo morre, talvez em um outro lugar desse fractal de infinitos universos, nesse lugar que se expande além do tempo, possa ser bilhões ou trilhões de anos, eu simplesmente abro os olhos depois e me perceba novamente, me entenda novamente. Começo a também fazer essa reflexão, penso, logo existo.
Para alguns pode parecer um alívio, né? Porque a gente pode pensar: posso ser mortal, porém eterno. Eu sou eterno, porque em algum momento eu tive consciência, pude observar as coisas e em um outro tempo, em outro determinado momento, nada impede, já que aconteceu uma vez, de acontecer de novo. Eu perceber se terei memórias ou se estarei em um corpo diferente, em uma carcaça diferente, em um cérebro, um recipiente que consiga processar as informações e essas informações sejam percebidas como consciência. Possa ser que aconteça. Se aconteceu uma vez, o que impede de acontecer de novo? É claro que isso é uma reflexão minha, não são os cientistas que dizem. Os cientistas simplesmente têm essa hipótese de que o universo pode estar dentro de um buraco negro. Mesmo que não esteja, a consciência ela veio. Ela está através de mim, está através de você que está ouvindo esse devaneio, mas ela de certa forma aconteceu. Não estou dizendo que é o propósito do universo ter ou criar essa consciência, mas aconteceu. Quando a gente fala dessa questão da extrapolação do tempo, né, pode acontecer de novo. Não sei se a gente realmente tem medo da morte ou a gente tenha mais medo da forma que vai morrer. Talvez seja o medo mais seja esse. Se vai doer, se vai chamar muita atenção, se vai ser muito sofrido. Só que uma vez eu ouvi uma frase, não sei se foi agora, não lembro quem foi, mas eu ouvi uma frase que era que depois de morrer é a mesma coisa que antes de nascer, porque é muito difícil conceber o nada. A gente não era nada antes de nascer, não tinha existência. Porque no momento que eu penso no nada, eu estou pensando em algo. E o medo da morte talvez seja das pessoas também medo do escuro. Só que o escuro é a definição de algo. O silêncio é a definição de algo. Não se caracteriza como nada, porque a morte é passar a ser o nada. E aí, pegando o gancho da física quântica, é claro que eu não entendo de física quântica, né? Eu gosto muito de ver, vejo muita coisa na internet, mas não sou cientista, não sou nada disso. O que eu estou falando aqui são só devaneios da minha cabeça. Mas existe lá aquela explicação de Schrödinger. Todo mundo já sabe, todo mundo já viu da questão do gato. Imagine o gato dentro da caixa, né? A questão do veneno, a aleatoriedade do veneno quebrar, e o gato morreu não enquanto a caixa está fechada, o gato está numa superposição, vivo e morto. A gente só consegue saber ao observar. Bom, como temos consciência, nós observamos o universo. Não estou dizendo que ele existe porque o observamos, né? Mas percebemos e observamos o universo. E existe uma teoria baseada nessa explicação de Schrödinger, não sei se é uma teoria ou apenas uma hipótese, em que você sempre perceberá o universo, sempre. Todos vão morrer ao seu redor e você passa a ser, não necessariamente vou dizer imortal, mas eterno, sempre permanecerá percebendo alguma coisa. É um paradoxo. Somos seres mortais, mas temos uma percepção do universo, e aí não temos a percepção do nada, porque ao pensarmos no nada já pensamos em alguma coisa. Então, calcado aí na questão da sobreposição das partículas, viajando aí nessa física quântica, temos essa sensação, pelo menos eu vou dizer sensação de eternidade ou de percepção. Talvez isso não vá fazer diferença, né, no seu cotidiano, nem no meu. Vai trabalhar normal, pagar nossas contas, viver a nossa vida.
Mas de vez em quando eu gosto de pensar sobre isso, né? Eu não estou falando aqui de espírito que está no corpo, que vai sair e vai ocupar, mas eu falo da nossa percepção. Voltando ao que eu disse antes, se em algum momento nesse universo demorou 13,8 bilhões de anos para eu me perceber, o universo ele pode ainda ter trilhões de anos pela frente, existem trilhões de galáxias apenas no nosso universo observável, apenas no que nós conseguimos observar existem trilhões e trilhões de possibilidades de mundos. Quando você vai olhar na questão de probabilidade, mesmo que seja baixa, ainda há uma probabilidade considerável de que possa existir consciência em outros lugares. E eu não sei se possa existir uma questão de transferência, você pode chamar de alma, espírito, psicossoma, personalidade. Pode haver uma nova percepção em outro lugar, em outro recipiente, em outra época, em outro universo. Quem sabe? Claro que a gente fica só especulando aqui, mas dá uma crise existencial de você olhar para o abismo e perceber quanto mais você olha para ele, ele passa a olhar de volta para você. Talvez o que eu esteja falando tenha uma vertente, estudei muito pouco sobre isso, mas tem essa vertente budista, né? Não de encarnação à lá espiritismo, mas de percepção sempre, de renovação da consciência através do tempo. E aí, se realmente a gente estiver dentro de um buraco negro, e o buraco negro for apenas um dentro de um universo maior, e os buracos negros que vivem aqui serem também outros universos, e aí vai ter trilhões e trilhões, são números tão grandes que passam da nossa percepção, não conseguimos nem mensurar tamanha grandeza de quantidade. E aí não se pode apostar contra o infinito, porque sempre que a gente aposta com o infinito, a gente perde. Nem que se eu jogar uma moeda para cima e esperar que ela caia em pé, se eu jogar ela infinitas vezes, uma hora isso vai acontecer. Ou se eu jogar uma moeda para cima e esperar que ela dê 1000 vezes uma sequência de cara, se eu jogar ela infinitas vezes, uma hora isso vai acontecer. E a consciência talvez seja essa moeda que a gente joga para cima, dentro desse fractal. Uma hora a gente se percebe. Mesmo que paradoxalmente a gente veja nosso corpo enfraquecendo ao passar dos anos, a gente sente que a nossa consciência ela vai se fortalecendo. E quem sabe, para encerrar, eu esteja falando isso aqui infinitas vezes e você ouvindo infinitas vezes, e uma outra vez seja você que falando sobre isso e eu esteja ouvindo. Mas é isso. É um mero devaneio tolo, mas agradeço que você esteja ouvindo, se você ouviu até aqui. E é isso. Muito obrigado.